Eu tenho 30 anos e uma filha de 11 anos. Se você me acompanha aqui há mais tempo, você já pode talvez conhecer um pouquinho da minha história, mas hoje eu quero contar algo muito forte pra vocês, que impactou muito a minha vida. É um testemunho e contar um pouquinho sobre o processo de luto. Mas vamos lá, calma que eu vou explicar melhor sobre o que eu estou falando. Antes de tudo, já quero te convidar a se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrita. Vai lá me acompanhar no Instagram também, lá sempre tem conteúdo em tempo real, muito conteúdo sobre família, família cristã, tem autocuidado, moda. Enfim, tem muito conteúdo legal por lá que talvez você se interesse. E não sai do vídeo sem deixar o seu like, isso é super importante. Inclusive, se você tiver algo a contribuir sobre isso que eu vou falar aqui pra vocês hoje, deixa aqui nos comentários que vai ser muito grandioso, vai ser muito bom pra mim. Eu amo ler os comentários de vocês. E então, vamos lá. Deixa eu explicar um pouco melhor pra vocês sobre o que eu estou falando. Há um tempo atrás eu comecei a fazer terapia e eu fiquei assim muito perplexa com o que a psicóloga me disse. Eu comecei a relatar pra ela algumas coisas que eu estava sentindo em relação à minha filha mais velha, Sophie, que, como eu falei, tem 11 anos. E eu falei pra ela que eu sofria muito em relação ao crescimento dela. Vê-la crescendo me dava assim uma dor imensa. Era uma dor, era um misto de dor, de arrependimento, tristeza. Era algo que me machucava, chegava a ser algumas vezes assim uma dor física, sabe? Aquilo não era como uma saudade. Tinha saudade também dela pequena, mas tinha muito mais que isso. Tinha uma dor ali, era algo realmente do inimigo na minha vida, sabe? Não era algo bom, não era algo que vinha de Deus, era algo que o inimigo colocava no meu coração e tentava me destruir, tentava me diminuir e colocar coisas, mentiras na minha cabeça. E eu, muito, né, bobinha, acabava aceitando muitas daquelas mentiras que ele colocava na minha cabeça como verdade, e isso acabou me deixando muito mal. Então eu sentia um peso muito grande. Vendo ela crescer, eu senti um peso, eu senti uma angústia, eu senti uma saudade muito grande dela pequenininha, e eu não queria que ela crescesse, sabe? E isso não é bom, porque a gente criou os nossos filhos, a gente cria os nossos filhos para que eles cresçam, para que eles se desenvolvam, para que eles deem frutos, né? Para que eles criem as suas próprias famílias, para que eles sirvam a Deus com os seus propósitos, o seu dom, né? Os dons que Deus deu a cada um deles. Então a gente tem essa missão, né, de criar os filhos para que eles se desenvolvam, deem frutos, levem a palavra de Deus, né, para quem é cristã assim como eu. E aquilo me fazia muito mal, sabe, assim, era uma tristeza muito grande. E aí eu relatei pra ela, eu falei, eu sinto uma dor, eu sinto até assim um bloqueio com ela, eu me sinto, sabe assim, eu sinto um certo bloqueio com ela, porque é como se eu olhasse pra ela e ela estivesse me abandonando, ela tá me abandonando, ela tá me deixando, ela não é mais a minha bebê, sabe, eu me emociono de falar isso aqui pra vocês, porque foi um período onde eu senti aquilo, eu nunca compartilhei com ninguém, eu compartilhava no máximo com o meu marido, né, com o Ciso. E aí a gente obviamente começou a conversar e fomos investigar de onde estava vindo esse sentimento. E pra falar a verdade, eu já até sabia de onde vinha esse sentimento. Sou uma pessoa que faz muita autoanálise, sabe? Eu sempre tive isso, eu não sei se é um dom, mas eu sempre tive essa autoanálise de chegar na psicóloga já com a resenha pronta, sabe? De já chegar com o problema e chegar com a solução. Olha, esse aqui é o meu problema e eu acho que a raiz do problema é esse e a solução pro meu problema é esse aqui, sabe? Eu sempre fui, então eu sempre tive até muita dificuldade em manter a terapia, porque eu sempre fui muito resolutiva. E aí eu comecei a conversar com ela e chegamos na raiz do problema, que, como eu disse, eu já até sabia o que era, eu relatei pra ela, que é, na verdade, o fato de que eu tive a Sophie muito nova, aos 19 anos. Então eu não conseguia aproveitar a primeira infância dela, porque na minha cabeça eu não podia parar. Se eu parasse de me dedicar ao trabalho, estudos, eu estaria fadada ao fracasso. Eu tava declarando declarando a minha falência, sabe? Como pessoa, como ser humano, eu tava falhando em tudo. Então eu sentia muito essa pressão da sociedade, principalmente, de que eu não podia deixar de fazer aquilo tudo que eu já fazia. Eu tinha que ser uma garota, uma adolescente ali, né, de 19 anos, igual todas as outras da minha idade. Eu tinha que fazer tudo aquilo que elas faziam. Só que eu tinha uma casa para cuidar, eu tinha um marido, uma filha,
Eu trabalhava e eu estudava. As minhas amigas da faculdade, muitas delas não tinham nem tido seu primeiro emprego ainda. Elas moravam com os pais preparavam comida, limpavam a casa, tudo pronto. E elas não trabalhavam, elas se dedicavam exclusivamente à faculdade. E eu sentia que eu precisava estar naquele mesmo ritmo. Eu precisava fazer aquilo que elas faziam. E até tinha uma cobrança na faculdade de que eu sempre entregasse a mesma coisa que elas entregavam, porque não era justo que eu entregasse menos, né? Afinal, elas não têm culpa da minha situação. Eu que precisava lidar com isso. Então tinha essa pressão muito grande e eu me sentia muito mal por isso, porque eu precisava dar conta de tudo. Então eu trabalhava porque eu também queria ter a minha renda, né? Eu não queria depender do meu marido. Deus me livre de depender de homem. Eu cresci ouvindo isso, né? E eu não culpo as pessoas que me falaram isso, porque elas também cresceram ouvindo isso, vieram de uma sociedade ferida, onde a mulher não pode depender de homem. Deus o livre de depender de homem. E então eu tinha que ter o meu dinheiro, mesmo que fosse pouco, mesmo que eu ganhasse pouco lá, porque eu fazia estágio, né? Então, mesmo que eu ganhasse pouco, eu tinha que ganhar alguma coisa, porque eu tinha que contribuir. Deus me livre de depender de alguém, depender de homem, né? Então, eu trabalhava, eu fazia faculdade, e o que eu não fazia? Eu não ficava com a minha filha. Eu estudava de manhã, fazia estágio à tarde. Quando eu saí do estágio, eu passava na escola, pegava minha filha na escola, levava ela pra casa da avó. Depois da faculdade, pegava ela já dormindo e levava pra casa. Essa era a minha rotina todo santo dia. Eu estudava de manhã, estudava à noite, porque eu tinha que voltar pra faculdade pra fazer trabalhos. Eu fazia faculdade de arquitetura, então boa parte dos trabalhos era em grupo e presencialmente, fazendo maquete, essas coisas que precisava estar em loco, precisava estar na faculdade. Então essa era a minha rotina. Eu via ela no carro, nesse trechinho de pegar ela na escola e levar ela na casa da avó. E eu sentia uma culpa imensa, gente. Eu sentia muita culpa. Ainda hoje eu tô sendo curada, eu já fui muito curada por Deus, mas ainda hoje isso é uma coisa difícil pra mim, porque eu sempre senti muita culpa. Eu vivia isso e eu me sentia culpada, mas ao mesmo tempo eu não podia fracassar. Eu não podia declarar a minha falência como mulher, como uma mulher de sucesso. Eu não podia declarar falência na minha carreira. Isso era mais importante que a minha família. E daquela época eu pensava assim, né? Que isso era mais importante que a minha família. O resultado, gente, é que essa culpa toda e essa rotina caótica, exaustiva, me levou à depressão. Então eu tive depressão, tive crises de ansiedade, crises fortíssimas de ansiedade, que é muito semelhante a uma síndrome do pânico, me dava pânico e, sabe, assim, eu ficava lugares fechados, eu comecei a me sentir claustrofóbica, várias coisas aconteceram, sabe? Desenvolvi várias fobias, engordei 20 quilos ao longo da faculdade e todo semestre eu falava que eu ia trancar, que eu não ia mais fazer porque eu queria ficar com a minha filha. E aí todo semestre um monte de gente que, obviamente, eles achavam que estavam me fazendo bem, né? Eles falavam, não desiste, tu não pode desistir de você, tu teve a tua filha, mas isso não vai mudar nada na tua vida, não sei o quê. As pessoas sempre me falavam isso. E eu entendo que eles me falavam por bem, porque a pessoa não quer ver, né, que ela depois não tem uma renda, sempre fica aquela coisa, depois o marido abandona e ela não vai ter como sustentar a filha. Então as pessoas temiam muito por mim e sempre falavam pra eu não abandonar a faculdade. E aí, por causa disso, eu sempre acabava cedendo e ficando, né? Continuava na faculdade. E o resultado é que eu fui fazendo isso semestre a semestre, todo semestre eu falava que eu ia trancar, até que quando eu já tava no 4º ano, tava faltando 1 ano pra eu me formar, eu falei, chega, deu, não vou mais fazer. E eu simplesmente, gente, fui na faculdade, fui lá, eu não falei nem com a coordenadora, eu não falei com ninguém. Eu cheguei na secretaria, eu falei, eu quero trancar minha faculdade. Cheguei, avisei o meu marido, falei, amor, tô indo trancar a faculdade, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Ele sempre foi a única pessoa que me apoiou. A única pessoa era ele. Todo o resto falava que eu não devia fazer isso. E aí eu só liguei pra ele, falei, amor, tô indo trancar a faculdade, beleza? Dele, tá bom. Eu fui, tranquei a faculdade, voltei pra casa, não avisei ninguém. Só depois que eu já tinha trancado, que já tinha feito tudo, que as aulas já tinham começado, inclusive, é que eu falei pra todo mundo que eu não tava mais fazendo faculdade. E eu tenho zero arrependimento disso. Isso foi uma das coisas mais maravilhosas que eu já fiz na minha vida, por mim mesma e pela minha família. Hoje, com certeza, eu teria feito tudo diferente, sabe? Eu não teria feito as coisas que eu fiz, as escolhas que eu fiz.
Mas eu não tenho como ficar sofrendo pelo passado, né? Na verdade, isso é o que o inimigo quer na nossa vida. Ele quer que a gente fique sofrendo, que a gente fique se sentindo culpada, que a gente fique se sentindo menos mãe. E eu sei que eu fiz o meu melhor dentro das possibilidades que eu tinha e dentro daquilo que eu tinha de conhecimento na época. Eu fui ensinada de uma forma, a minha mãe, ela foi abandonada pela mãe dela aos 5 anos de idade. A minha mãe precisou ser essa mulher empoderada, essa mulher guerreira que dá conta de tudo. E quando eu falo aqui empoderada, gente, muita gente não sabe o significado real, mas quando eu falo a mulher empoderada, ela está dizendo: eu detenho o poder, eu não preciso de ninguém, eu sou independente, eu faço as minhas escolhas sozinhas e eu não preciso da ajuda de ninguém. E eu não gosto dessa palavra como cristã, porque quando eu declaro isso, eu estou declarando que eu sou independente de Deus, que eu não preciso de Deus pra nada. Então, por isso que eu digo que essa mulher empoderada, ela é uma mulher sobrecarregada que tá fazendo tudo sozinha, que tá fazendo todos os papéis e ela tá amargurada, ela tá rancorosa, ela tá estressada, sabe? Porque ela tá dando conta de tudo e é o que a gente não quer na nossa vida. Não existe algo mais forte pra nos afastar da nossa feminilidade do que esse empoderamento que te sobrecarrega. E a minha mãe precisou ser essa mulher empoderada, porque ela não tinha ajuda, ela não tinha... O meu pai biológico, né, o meu genitor, ele não pagava a pensão, ela tinha um relacionamento abusivo. Eu não quero entrar aí nessa história, mas que é a história dela, mas ela precisou fazer tudo isso, sabe? E querendo ou não, os ciclos eles vão se repetindo, a gente vai repetindo aquilo que a gente aprendeu e viveu. E claro, a minha mãe me falava: não dependa de homem pra nada, porque ela nunca pôde depender, ela nunca foi cuidada, ela nunca foi protegida, ela não tinha alguém pra trazer segurança pra ela, ela precisava fazer papel de pai e mãe, ela precisava deixar de comer pra poder me dar comida, sabe? Ela precisava me proteger, ela precisou fazer todos esses papéis dentro de casa. Mas isso não quer dizer que eu preciso também. Eu tenho uma escolha diferente. E eu preciso entender as minhas raízes, as minhas dores, para conseguir romper esses ciclos. Porque isso não é bem-vindo dentro da minha casa. Isso não é bem-vindo dentro do meu lar. E eu entendi tudo isso. E eu fui sendo curada aos poucos, com terapia, com relacionamento com Deus, com, sabe, teve todo um processo, foram muitos anos, tá? Não foi da noite pro dia. Eu sei que muita mulher pode se identificar comigo aqui e falar: Jenny, mas como que eu faço? Como que eu começo? Relacionamento com Deus em primeiro lugar, né? Esse cuidado, esse se permitir ser cuidada, permitir pequenas gentilezas. A gente pode falar sobre isso no próximo vídeo, inclusive, se vocês quiserem, né? Como trabalhar essa feminilidade, como que a gente se permite ser cuidada e curar essas feridas, porque seria um vídeo longo aí, tem pano pra manga pra gente conversar. Mas o que eu queria falar pra você hoje é que você tem opção, sabe? Não ceda às pressões da sociedade pra ser essa mulher que todo mundo fala que você precisa ser. Eu passei por tudo isso porque eu acreditava fielmente que eu precisava ser uma excelente profissional, que eu precisava, que o sucesso ele é medido através da minha conta bancária e da minha profissão, né? O quanto eu estou bem profissionalmente, isso é o sucesso. Eu acreditava nisso. Pra mim, família não fazia parte de sucesso. Quando eu pensava, alguém falava pra mim: o que é sucesso pra você? Pra mim a resposta era muito clara: eu ser bem sucedida no meu trabalho, eu ter a minha empresa, eu, sabe, ser uma mulher de negócios. A família não entrava nisso, era uma coisa muito automática pra mim. E pra você, o que é sucesso? O que é sucesso pra você hoje? Talvez você de forma automática me responda a mesma coisa que eu respondia há muitos anos atrás. Mas para pensar um pouquinho, o que de fato é sucesso pra você? Não pensa só nessa parte profissional, mas pensa a longo prazo. Quando você imagina sucesso daqui a alguns anos, como você quer estar, sabe? O que você quer? O que é mais importante pra você? E uma coisa muito importante é que quando nós somos mulheres femininas, que a gente não quer dar conta de tudo, não abraça o mundo, a gente dá oportunidade para que o nosso parceiro ele seja um homem masculino. Porque quando você é uma mulher masculinizada, essa mulher empoderada, que quer dar conta de tudo, que fala: eu sou poderosa, eu detenho o poder e eu não preciso de ninguém, você tá passando exatamente essa mensagem pro seu marido. Você tá falando exatamente isso pra ele: eu sou uma mulher empoderada, eu não preciso de ninguém, inclusive de você. Então, cada um no seu quadrado. É essa mensagem que a gente tá passando. E com isso, o nosso marido, ele passa a ver a gente como um amigo, sabe? Esse aqui é meu amigo, que tá competindo comigo, sabe? Aquele soquinho de cotovelo ali.
Esse aqui é meu amigo, ó, que tá competindo comigo dentro de casa. E aí, em vez de vocês dois somarem forças pra contribuir cada um com o seu papel dentro do lar e formar uma família forte, vocês estão disputando poder. E disputando poder, vai cada um pra um lado. Então, a minha mensagem pra você hoje é que você não ceda às pressões da sociedade. Se você precisar parar, pare. Tem pessoas que fazem uma transição de carreira aos 50 anos, fundam uma empresa aos 50 anos e se tornam extremamente bem-sucedidas. Tem inúmeras histórias no mundo sobre isso. Então, talvez aos 50 anos, você para agora aos 35 para curtir a sua maternidade, se isso é da tua vontade, obviamente, né? Eu não tô dizendo que você precisa, mas às vezes você para aos 35 e aos 50 você você se redescobre ali, você muda, você faz uma transição de carreira, você descobre um talento novo e você muda a sua vida. Você tem tempo pra isso, a não ser que você pretenda morrer amanhã, mas eu acho que esse não é o caso, né? A gente não vai viver pensando que a gente vai morrer amanhã. A gente precisa pensar sempre que a gente tem tempo, a gente não precisa resolver tudo hoje, não é urgente, não é agora. Então não ceda essas pressões da sociedade para você, que dizem que você deve ser isso ou ser aquilo. Faça uma análise crítica de quem você é, o que você quer e o que é sucesso para você. Eu, sinceramente, nunca vi uma pessoa no leito de morte se queixar, se arrepender de não ter trabalhado mais. Geralmente, o arrependimento é exatamente esse arrependimento que eu tenho na minha vida, de não ter dedicado mais tempo à minha família. Então, pensa nisso, sabe? Pensa nisso com carinho. O que você tá fazendo hoje, as tuas atitudes hoje, estão te levando pro caminho que você quer chegar lá na frente? E comenta aqui pra mim, você já sentiu esse mesmo sentimento, essa mesma angústia como mãe? Você já passou por isso? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Por esse vídeo, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Se quiserem que eu traga um outro vídeo falando um pouco mais sobre feminilidade, eu posso trazer aqui também. Então deixem aqui pra eu saber. Super beijo, fiquem com Deus e tchau!